Colocou em prática? Já fez? Tem certeza? Gravou? Né? Fantástico. Galera, essa dinâmica passada foi de onde nós tiramos as ideias fantásticas, tá? Do pessoal. E o próprio grupo deu ideias mirabolantes e que viraram peças fantásticas, tá? Peças inéditas. Dá um spoiler pra vocês. De um livro que tá surgindo aí só de peças, tá? Aguarde. Bom, voltando pra cá. Até aqui, se você colocou tudo em prática o que a gente já falou e ensinou aqui, você já detectou no seu grupo onde eles são mais fortes, o que eles gostam mais de ensinar, onde eles são assim, fazem, se é a comédia, se é o drama, quais são as expressões que eles mais têm dificuldade de ensinar. Se você fez tudinho que a gente ensinou, você já sabe. Você já sabe quem tem dificuldade de expressar tristeza, quem tem dificuldade de expressar choro, quem tem dificuldade de expressar alegria. Você já sabe tudo, né? Já englobou tudo. Você já está consciente de cada parte do seu grupo. E essa dinâmica agora é para sanar de vez as pequenas dificuldades que você já detectou. Tá? Essas coisinhas pequenas, tem alguém que não tá conseguindo expressar alegria. Quando pede alegria, não sai uma alegria, porque quando você tá alegre, todo o seu rosto, né? A sobrancelha aumenta, os olhos regalam, o sorriso abre, a bochecha. Então tem toda uma expressão, né? Não é só assim. Não. Tem que ter toda uma expressão. O rosto todo tem que falar. O ombro, né? Tem que sobressaltar. Porque quando você fica feliz, você incha tudo, né? Quando você fica triste, você cai. Todo o ombro cai. Olha só a diferença. O ombro caiu. Aí tem gente que vai expressar tristeza. Aí tá assim. Não tá uma tristeza, né? Tá uma mistura. Um negócio lá que ninguém sabe detectar direito o que é. Então, você já sabe cada integrante como que é, de que forma que é. Aí essa dinâmica agora, contando a história mesmo, que você vai criar, né? Então aquilo que é criado é história. Então você vai criar uma história e o seu grupo vai interpretá-la, tá? Então você vai trabalhar a expressão deles agora de forma direta, onde realmente precisa. Então você vai ter um trabalhinho, que é o quê? Aqui no e-book embaixo, a gente montou um exemplo de uma história. Mas ela não pode ser a realidade do seu grupo. E foi rapidinha ela, pequenininha. Exatamente, né? Curtinha. Então você vai montar uma história dentro da realidade do seu grupo. Criando mesmo, gente, ficção. Você vai direto do triste pro alegre. Tá? Então você vai ter que trabalhar os extremos do seu grupo sempre. E aí, você vai criar uma história contando assim... primeiro, né? Você vai dividir o grupo, vai colocá-los sentados num espaço bem legal, tá? E colocá-los de olho fechado. É interessante que nesse espaço não tenha intercorrência, não... nada que atrapalhe. Não entre criança correndo, né? Não tenha barulho externo, né? Porque nessa dinâmica você vai mexer com o emocional, com o pensamento, com o sentimento do seu grupo. Porque... lembra que a gente falou que é uma subida, é uma escada? Depois que você detectou todas as aulas passadas, você colocou em prática, você viu que o seu grupo ele subiu de nível, né? E ao subir de nível, agora nós vamos subir mais ainda. Que agora é tirar. Porque lembra que tudo era você falava e eles iam ali gesticulando e tal. Agora vamos um pouco mais profundo. Nessa aula agora você vai aprender a tirar o sentimento de dentro deles para fora. Isso. Os personagens, para ser verdade, eles precisam sentir, né? Eles precisam sentir toda aquela expressão, né? Como se fosse o próprio personagem. E essa dinâmica vai fazer isso, tirar esse sentimento de lá e expressá-lo, né? Fazer com que eles consigam se expressar de verdade. Então você vai colocá-los sentados de uma forma bem confortável, tá? Ou direto no chão ou numa cadeira, mas tem que ter espaço, porque eles vão precisar de espaço. E aí você vai começar a contar a história. Você é o único que não vai ficar de olho fechado, porque você precisa saber como que eles estão fazendo e se tá indo legal, se eles estão conseguindo, né, entrar.
Você pode colocar uma musiquinha de fundo se quiser, mas eu aconselho que a música entre de acordo com o que você tá falando, né? Se é, por exemplo, você começou a falar algo suave, você tá dormindo tranquilamente, tem que ser uma música calma, não pode ser uma música tum, 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 né? Porque não condiz com o que você tá falando. E de preferência, a música, ela não tenha fala. Ela seja apenas efeitos sonoros, só o som sem fala, tá bom? É verdade, é importante isso. Então, o efeito sonoro, né, de fundo, né, tem que estar conduzindo com que tem que estar de acordo com o que você está falando. Né? Se é algo agitado, você está correndo, aí sim uma música agitada. Né? Se é algo que você vai falar que é suspense, então você coloca também, porque isso ajuda eles a puxar, né, o real sentimento que precisa, tá? A externar. Essa é a palavra correta. E aí você vai colocar e começar a contar a história. Então, essa história ela tem que ter expressões que o seu grupo tenha dificuldade de fazer, para que eles façam. E aí ela tem que sair de um extremo ao outro, tá? Então você tem que começar falando assim, por exemplo, você chegou na sua casa... Faz o seguinte, você tá na sua casa aí, você tá assistindo essa aula, feche seu olho. Não, fecha o olho de verdade. Dá um despertalhão, não, vai, fecha o olho. E é isso que a gente vai fazer com vocês agora, em 1 minuto, é o que você vai fazer com o seu grupo. Mas faça de verdade, tá? Fecha o olho aí. Fechou? Só ouça agora e vai reagindo conforme eu falo. Você chegou em sua casa depois de um dia cansativo de trabalho. Está esgotado. Tá com fome, você tá sem forças, você sente seu corpo até suar. Você tá muito cansado, seu corpo pede um banho. Você começa a sentir a sua barriga roncando de fome. Nossa, muita fome. Tá dando muita fome, tá dando até fraqueza de tanta fome. Você entra e vai correndo pra geladeira. Abre a porta da geladeira na expectativa de ter alguma coisa para comer. E você olha, não tem nada. Nem água tem dentro da geladeira. Tá limpa. Nada, absolutamente nada. E a fome continua e dói. Você ouve aquele barulho grande, tipo, roncando na sua barriga de fome. Você vai até a mesa procurar uma fruta. Não encontra. Seu corpo começa a tremer. Você olha para sua mão e ela tá tremendo. Tá tremendo de fraqueza, de fome. Você sente o seu corpo esmurecer. Seu corpo tá esmurecendo, você tá perdendo as forças. Você sente que você vai cair a qualquer momento, as suas vistas estão escurecendo. E você sente uma fraqueza, e seu corpo vai amolecendo, você chega perto de uma parede, e seu corpo vai escorregando até o chão. Vai soltando. As forças estão acabando, tá tudo ficando escuro, até que de repente tudo escurece. Você apagou, desmaiou. Mas de repente começa um barulho. Você se assusta. Você não sabe direito onde você tá, é como se você estivesse acordado de um pesadelo. E você não sabe, tá tudo escuro, e não tem nada. Você abre os olhos e tenta pegar alguma coisa e você não consegue enxergar nada, e você começa a ficar com medo. Você tá com muito medo, você tá apavorado, tá com muito susto, você tá... De repente você ouve um barulho abrindo a porta, como se fosse um barulho de terror. Uma porta abrindo devagarzinho, mas você não consegue enxergar ninguém. De repente, acende-se a luz. Você vai ver. É sua mãe. Você acaba de acordar de um sonho. Tá suado. E sua mãe pergunta o que aconteceu. Você feliz, olha pra sua mãe. Ela te dá um copo d'água. E você abraça sua mãe, feliz, porque aquilo tudo era só um sonho. Viu? Foi rápido, criado aqui. Rapidinho. Você sai de uma encenação de fome, de desespero, e aí de repente de medo e susto por alegria. Agora aqui um detalhe. Não pode terminar a história num período de medo, susto, pavor.
fome, todas essas coisas negativas, nunca pode terminar sua história. Sua história nunca pode terminar com isso. Nunca e absolutamente nunca. Porque a última coisa que você terminar é o que ficará gravado no subconsciente, na memória. Sabe quando você assiste filmes de terror e vai dormir? Você sonha com aquilo? É isso que acontece. Se você terminar essa história de forma negativa, o seu grupo ficará com a sensação negativa no subconsciente. E isso vai atrapalhar. Termine de forma alegre, termine sempre feliz com alguma coisa que aconteceu, com um abraço, com uma empolgação. De preferência, eu gosto de terminar fazendo com que eles riam, dando gaitadas, né? E você começa a rir, e tá saindo som. Aí a música de fundo com risos vai ajudar eles soltarem, né, esse riso e terminarem com essa sensação de felicidade. Isso, gente, é de extrema importância, tá? Você não pode terminar essa história negativa. Se você terminar essa história negativa, seu grupo vai ficar com essa sensação negativa na cabeça. Isso não é legal, isso não é bom pra você e nem pro grupo. Sempre acabe com uma história positiva, alegre. Faça uma jornada do herói, onde ele sofre. Isso. Onde ele vai lá embaixo. Porque, gente, todo filme de herói, ele sofre, no final ele dá um murro e mata e ganha e acaba feliz. Sofreu pra caramba, igual um cachorro. Mas no final ele foi o herói. Ele foi o mocinho, ele venceu. E você vai sair dessa dinâmica com seu grupo alegre, confiante, motivado, crendo, acreditando sempre fielmente que ele pode e ele faz e ele pode e sim, ele faz, tá? Então a história, ela tem que ir aos extremos. E no penúltimo, quando ela pensa que não deu mais certo, toda história é assim. Quando pensa que não dá mais certo, ele acaba não tão feliz, alegre, sorridente, foi só um susto. Então, faça essa dinâmica. Porque quando fecha os olhos e não pode abrir os olhos em momento algum, tá? Só no final. Você criando essa dinâmica, todos eles vão criar mundos diferentes, histórias diferentes dentro da mente deles enquanto você conta, tá bom? São cenários diferentes. E aí eles vão aprendendo a cada dia mais a se soltar, tá bom? E criando, entrando dentro da história do personagem a qual vocês vão ensinar lá na frente. Verdade. Ok? E aqui, galera, uma dica. Põe eles pra rolar no chão, nadando, tá mergulhando, tá numa guerra e tá correndo e tal, sabe? Tá pelo chão. Enfim, use a sua criatividade e deixe acontecer, tá bom? O importante é isso do final. E se solte. Lembre-se de usar as expressões que eles mais estão tendo dificuldade em fazer, tá bom? Use tristeza, alegria, fala, a emoção, enfim. O que seu grupo está tendo dificuldade em expressar, utilize isso na história. Vai ter alguns que vão mexer só o rosto e sobrancelha e boca. E não vão fazer. Você fala assim, rola no chão, e ela tá só assim. Na mente dela, ela vai estar rolando no chão. Tá? Não pare e fale assim, fulano, você tem que rolar no chão. Não faça isso. Não faça isso, continue a história. A ideia aqui não é apontar dedo, a ideia aqui não é oprimir. A ideia aqui é fazer se soltarem. Quanto mais se soltarem, melhor. Olha a dica aí. Anota aí. Mais uma, ó. Anote, coloque bem grandão no seu caderno, pega um marca-texto e ó, grifa. Você detectou que umas pessoas rolou no chão, umas pessoas soltou mais, e outras pessoas, elas só foi na mente ali, gesticulando só com o rosto, com muito custo o braço ali e tal. O que você vai fazer? Você vai anotar. Se você não anotar na hora ali, você calcula na mente, salva aí na sua mente e já pensa, na próxima, antes de começar eu vou falar para todos, porque você não vai chamar a atenção de ninguém, você não vai apontar dentro para ninguém, tá? Faça isso com algumas palavras-chave. Você vai fazer o seguinte antes de começar, pessoal, essa dinâmica agora, você vai ter que se soltar. A partir de agora é gesticular todo o corpo, tá? Geral, porque todos aqueles que não fez, ele não vai se sentir mal, ele não vai ficar retraído, pelo contrário, assim, agora eu posso me soltar um pouco mais. Lembra, é subindo, são níveis, e ninguém é igual a todo mundo, são diferentes, são pessoas diferentes, que pensam diferentes, que agem diferentes, emoções diferentes, então eles vão se soltando de acordo com que ele vai destravando a sua mente,
tá bom? Lembra, nós começou lá atrás, olha onde a gente já tá. Viu? Tá bom? E na próxima dinâmica que vocês vão aprender, vocês vão se soltar muito mais depois que você colocar essa aula aqui em prática. Tá? Coloque essa em prática, tá? Marque a gente, tire fotos e tudo, marque lá, publique. Comente aqui como foi a sensação, como foi a reação do seu grupo com essa dinâmica. Foi boa, foi legal, todos se soltaram, alguns, outros não. Diga como que o seu grupo está evoluindo. E o que a gente puder ajudar de dicas, a gente também vai estar dando aí pra você. Depois da dinâmica, senta com o seu grupo e pergunta assim: o que você achou? Como você se sentiu? Porque você vai detectar que uns vão ter sentimentos extremos, uns vão chorar na hora da tristeza, eles vão sair do choro pra alegria, assim. Você vai descobrir personagens, artistas, atores fantásticos dentro do seu grupo. É nessa dinâmica que você vai aprender, tá? Só que você pensa que vai ficar só ali? Não, muito pelo contrário, você vai muito além do que você imaginava, tá bom? Então, coloque em prática, anotou tudo aí e nos vemos na próxima aula. Desde que você faça tudo, tá? Coloque em prática primeiro, não dê onde sabichão não, senão seu grupo não vai render muito bem não, tá bom? Bora, galera! Próxima aula vai explodir o seu grupo de tanto conhecimento, tá bom? Vamos lá! Até o próximo. Olá, pessoal! Que bom te ver por aqui! Estamos muito felizes, porque se você chegou até aqui, significa que seu grupo de teatro está bombando, né? E se você colocou tudo em prática que nós te ensinamos até aqui só com as dinâmicas, o seu grupo, gente, tá explodindo e vocês devem ter dado muitas risadas, né? Vocês devem ter se divertido muito, tá? E ter crescido muito, tá? Então, se você colocou tudo em prática, e eu tenho certeza que sim, porque se você chegou até aqui é porque você quer seu grupo crescer, não é verdade? Exatamente. Então, nós já aprendemos bastante, já subimos muito de nível. E agora vem uma parte muito gostosa, que é de total confiança que você vai adquirir no seu grupo. E lembrando, se você fez realmente a tarefinha de casa, módulo por módulo, colocando em prática para poder chegar aqui, então agora você vai aprender a conduzir. Isso, aprender a conduzir seu grupo. Isso vai ensinar tanto o seu grupo como a você, aliás, todos que participam, né, dessa dinâmica geral, a confiar. Confiança é um negócio complicado quando se trata de muita gente. Ainda mais se o seu grupo for adolescente, jovem, que normalmente o grupo de teatro das igrejas são assim, né? São adolescentes, são jovens, e confiar é complicado. É complicado. Lembra que lá no começo a gente falou que muitas vezes vocês vão ensinar e as pessoas vão estar atrás esperando o toque da música poder agir, o movimento para poder agir, todo mundo fazer sincronizado. Pois bem, isso tem que só vai acontecer quando gerar confiança no grupo, né? E essa dinâmica vai te ensinar a você confiar cada vez mais um no outro. E cegamente, acredite, cegamente. É aquela coisa assim, delegou a função, a pessoa tem que fazer. Você tem que dar confiança a ela de que ela vai fazer e você confiar de que ela vai fazer, né? Então ela ficou responsável pelo som. Deu algum problema lá, espera, ela vai resolver, né? E é isso que essa dinâmica vai ensinar. Ensinar ela a resolver o problema, ensinar o outro a esperar, né? A confiar de que ela vai resolver o problema. Vai entrar na hora certa na apresentação, vai improvisar quando esquecer a fala, vai fazer alguma coisa quando der errado, né? Quando precisa, né, de um improviso, de pensar rápido. Ele vai fazer alguma coisa, seu companheiro, integrante do grupo, vai fazer alguma coisa, né? E vai se despertar e você precisa confiar, dar esse voto de confiança também. Exatamente. Aqui nessa dinâmica, tanto na dinâmica quanto na apresentação, você sempre vai depender de um olhar, de uma fala. Às vezes no olhar do olho do seu companheiro, você vai saber que ele está meio que perdido durante a apresentação. Então você vai aprender a conduzir ele até ele se achar de novo na apresentação. Essa dinâmica é muito boa, porque com os olhos fechados, você apenas com toques, você vai poder avisar para o seu companheiro, vamos, para, acelera,
freia, e é isso que nós vamos fazer agora. Isso mesmo. A dinâmica é simples. Você vai dividir seu grupo em pares, tá? Sempre de 2. Um vai ficar à frente e o outro mais atrás. Você precisa de espaço, tá? É bom você ter um espaço legal e não ter... os obstáculos, você vai escolher alguns obstáculos para colocar. É sempre bom colocar, porque você vai montar um circuito. Isso. E nesse circuito você vai colocar alguns obstáculos. Isso. E aí, você vai escolher, conforme melhor for, os obstáculos que você for colocar, né? Para conduzir o grupo. Então, a ideia principal é fazer com que eles conduzam. Então, primeiro, da frente vai estar de olhos fechados, né? Aqui a gente vai trabalhar também a lealdade e a confiança. Ninguém vai colocar venda nos olhos, vai apenas pedir para feche seus olhos, tá? Por que não? Não é mais fácil eu pegar um pano e amarrar uma venda e colocar? Sim, mas aí você não está dando o voto da confiança, né? E a gente precisa confiar no outro, então ele precisa mostrar que ele é leal e que ele vai se manter de olhos fechados, tá? É uma dinâmica também para trabalhar isso também, lealdade, confiança, tá? Então da frente vai ficar com os olhos fechados e o de trás é quem vai conduzir, com toques, sem som nenhum. E lembrando que vai ter vários circuitos e vários obstáculos no meio do caminho, tá? Que você vai determinar conforme o espaço que você tiver, né? Conforme maior, né? Mais você pode colocar mais obstáculos, menor, menos obstáculos, né? Exatamente. E o legal é assim, que se puder, que o seu grupo não veja os obstáculos antes. É verdade. Tá? Por quê? Depois vai inverter, mas a primeira vez que for fazer é bom que eles não vejam. Você vai dividir em pares, como foi colocado. Os primeiros vão estar com os olhos fechados. Já foi ensinado aqui agora o porquê de estar com os olhos fechados. A pessoa de trás vai conduzir o da frente, correto? E à medida que ela for andando com um toque no ombro direito com a mão, encostou no ombro direito, a pessoa vai virar para a direita. Encostou no ombro esquerdo, a pessoa vai virar para a esquerda. Um toque na nuca, a pessoa vai andar. 2 toques, ela vai parar. Certo? Assim, e para virar para trás, né? Ou andar para trás? Vocês vão ter que quebrar a cabeça. O legal é eles tentar descobrir. Que aí você ficar dando toquinhos rápidos no ombro. Se é para a esquerda, eles vão virar para a esquerda no mesmo lugar. Ou fazer um giro de 360. Então, e para a direita do mesmo jeito. É bem legal e divertido. Isso. E é importante, antes de começar a dinâmica, você falar tudo que vai ser trabalhado nela. A confiança, a lealdade, né? A sinceridade, tá? Falar tudo. E o sincronismo, né? Que tem que ter, tá? Porque um tem que confiar no outro. Então, o seu companheiro da frente tem que confiar no de trás. E o de trás tem que saber dar as instruções corretas. Vai ser fácil? Não! Vai ter aqueles que não vão aguentar e vão querer gritar: para! Vai! Aí você é hora de você conduzir e dizer: não pode falar, são toques. E tá sempre relembrando isso, que são toques, tá? E aí, o legal é que no meio da dinâmica, você de repente solta alguns sons, que é para tirar a atenção do pessoal. Ou tentar tirar a atenção, né? Então, de repente, você faz um barulho de tampa batendo. Você pega tudo escondido, tá? Ninguém vai saber, ninguém sabe a hora do barulho. E aí eles estão tentando lá conduzir e de repente você vai com som. Pá! Né? E isso é para ensiná-los a se concentrar. Aqui mesmo no meio da peça, tem uma criança passando que chora, tem alguém que sai gritando, tem alguma coisa que acontece, mas eles não podem perder o foco. Eles têm que continuar ali encenando sem perder, né, o foco, sem distrações. Exatamente. Essa dinâmica, como foi falado agora, é muito importante. Porque durante a apresentação você nunca sabe o que vai acontecer. Toda apresentação tem uma criança que entra no meio correndo. Você vai poder... Você vai ter que parar? Não. Vai continuar. Vai ter alguém que vai ficar conversando? Vai. Você não pode parar, você não pode perder o foco. E essa dinâmica é exatamente para isso, para te ensinar a não perder o foco, para ensinar o seu grupo a não perder o foco, continuar ali, concentrado e confiante um no outro, que é o que essa dinâmica ensina muito. Isso. E aí depois você inverte, né? Quem conduziu vai ser quem vai ser conduzido. Fecha os olhos e vai para frente. Aí nessa hora você troca todo o circuito de novo de lugar.
né? É interessante porque quem vai fechar os olhos vai achar que tá fácil, né? Já viu onde tá tudo? Já vi. Aí você troca tudo de lugar de novo, tá bom? O interessante é que só termina quando eles chegarem no ponto que você determinou. Ou de frente a uma parede. A linha de chegada. Na linha de chegada, né? Você determina. E coloquem todos para fazerem ao mesmo tempo. Se o seu grupo for grande, você pode colocar todos fazer ao mesmo tempo. Porque o legal é isso, que um vai querer trombar no outro, bater no outro, um vai ter que esperar pro outro passar, né? Vai ter aquela bagunça toda. Esse é o gostoso, esse é o divertido, né? É o aprender brincando e rindo, tá? Se o seu grupo for pequeno, aí sim, talvez você possa, né, fazer um por vez. Né? Inverte o circuito, sem eles saberem, eles vão pensar que vai fazer na mesma ordem, né? Na hora que eles fechar o olho, você pega a pessoa, pega da linha de largada e leva pro final, sem ela saber, que ela vai estar andando ali. Você vai conversando com ela, conduzindo. Quando ela chegar na linha final, ela vai fazer o circuito ao contrário. Aí ela não vai saber associar onde está cada coisa e vai ficar realmente dependente do que estiver conduzindo. Então, recapitulando, você vai criar um circuito, pode ser com giz, pode ser com linha no chão, faz algumas marcações no chão, certo? Criando uma rua, um circuito ali. Nesse circuito você vai colocar algumas barreiras, né, para essa pessoa poder desviar. Lembrando que não pode ser algo difícil, tá? Porque é início, a pessoa ela tem que apenas virar para um lado, virar para o outro, levantar uma perna, poder passar a outra, tá bom? E isso você vai fazer com circuito. Se for muitas pessoas, você faz em vários circuitos. Se for pequeno, não tem problema, faz como a Jo falou. Terminou? Volta ao contrário. Lembrando que o que estiver conduzindo, depois ele vai estar com os olhos fechados, tá bom? E lembre sempre de focar nisso. Lealdade, tá? Não é porque ele pode abrir os olhos que ele tem que abrir os olhos, tá? É que você trabalha a lealdade e a confiança no seu grupo e é muito bom. Coloque isso em prática antes de passar para a próxima dinâmica, tá? E lembre-se, você vai fazer essas dinâmicas sempre antes de ensaiar, tá? Então você, antes de começar os ensaios, antes de começar as apresentações, qualquer coisa, discutir qualquer coisa, você vai fazer essas dinâmicas com eles. E podem repetir várias vezes, pode fazer de novo, né? Tudo de novo. Pode calcular tempo, usem a criatividade. Tá? Então você pode tirar um dia só para fazer a dinâmica e não ter mais, né, nenhuma outra atividade, ensaio nem nada. Porque isso, gente, já é ensaio. Às vezes a gente acha que o ensaio tem que ser só passar peça, ou a dança, repetição. Não é. O ensaio é também um momento de aprendizado, é um momento de desabafar, colocar pra fora. E isso é um ponto muito importante e muito bom. Exatamente. Lembrando que essa dinâmica os ajudará a confiar um no outro e unirá ainda mais os membros do seu grupo. Então foque nisso, não esqueça, é algo essencial. Isso, tá? Se o seu grupo for pequeno, você pode trocar. Depois você troca todos os grupos, todos os pares novamente, tá bom? E aí dá pra você fazer várias vezes e testando, né, os grupos várias vezes, porque tem uns que vão só gritar, não vão conseguir nem tocar, né? Então você vai ter que aprender, eles têm que aprender a fechar a boca e agir, né? Outros não vão conseguir. E quem tá na frente, às vezes você toca do lado direito e ele vai pro esquerdo. É porque a pessoa tá tão nervosa que ela não sabe mais nem onde é a direita, onde é a esquerda. Ainda mais quando você limita tempo, né? Exatamente. Olha só, é muito divertido essa dinâmica. Você tem que fazer. Faça e não passe para a próxima aula sem fazer essa dinâmica com o seu grupo, ok? E lembrando, você que está na liderança, você que está na frente do grupo de teatro, nessas dinâmicas você sempre tem que interagir, sempre com animação, nunca seja bravo, vá com alegria. Se a pessoa falou, vira para a direita, você na brincadeira você fala assim, olha, não pode falar, tem que ser só toque no ombro, e vai animando o seu grupo, porque eles vão agir de acordo com o seu comando de voz. Então, seja criativo e vamos em frente. Vamos fazê-los dar muitas risadas, né? E se interagir bastante, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Tem mais alguma coisa para essa? Não, só os cachorros dos vizinhos que hoje eles estão bem animados. Anote, coloque em prática. Fale aqui embaixo como que ficou nos comentários, tá bom? Diga como foi a experiência, se deu certo, se não deu, quem gritou, quem não gritou, se foi legal, tá? E ao decorrer, quanto mais você faz essas dinâmicas,
mais nas apresentações você vê a evolução do seu grupo. Mais você vai vê-los sincronizados, interagindo um com o outro, em harmonia, se expressando melhor, se desenvolvendo melhor, tá bom? Então é isso aí e nos vemos na próxima dica. Dica dinâmica, né? Nos vemos na próxima aula, galera. Caramba, quanta informação, quanta coisa com apenas 2 dinâmicas. Olha só quanta coisa, gente, você pode fazer seu grupo evoluir com mais essas 2 dinâmicas, tá? Então, em particular, essa última dinâmica, aprendendo a conduzir, gente, isso faz com que seu grupo se una de uma forma que você não tem noção. Essa última vai fazer com que o seu grupo aprenda a confiar um no outro e aprenda a ter uma união e a se preocupar com o outro de uma forma que você ainda não viu, mas vai ver. Essa aprendendo a conduzir, ela é muito gostosa de fazer, porque a pessoa quebra dentro dela, vai quebrando dentro da pessoa, porque é muito difícil. Algumas vezes você vai apresentar e tem um pessoal atrás de você, e você vai aprender no tempo, porque a gente assim, eu estou fazendo o meu papel, mas será que quem está atrás de mim está fazendo? Então essa aprendendo a conduzir, você tem que confiar no seu parceiro, não tem outro jeito. É como se fosse uma dança, um tango. Você tem que confiar no seu parceiro e deixar ele te conduzir para lá, te conduzir para cá, e depois ela conduz ele e por aí vai, mas você tem que confiar. E o engraçado dessa dinâmica é que às vezes acontece assim, quem está conduzindo acha ruim porque aquele que ele está conduzindo, lá está sendo conduzido, entende da forma errada, né? Entende o direito, a esquerda ou o toque errado, né? E aí ele reclama, mas você não foi do lado certo, você não, né? Você não me ouviu, ou você não ficou atento ao toque e tudo. Mas na hora que inverte, aí ele vê que a situação não é tão fácil como ele imaginava, né? Que é a coisa mais difícil. E aí então ele se vê no lugar do outro também, né? Então, no começo parece ser fácil, e aí é fácil o julgamento, mas daí quando investe o outro, né, investe os papéis, aí eles vão ver como é difícil o papel um do outro, e que às vezes parece fácil pro outro, mas quando a gente está na pele, quando é a gente que está acontecendo, é conosco que está acontecendo, aí a gente vê que não é tão fácil assim, né? Porque é mais fácil falar, julgar, mas o fazer é mais difícil. Então, tá vendo como essa dinâmica dá pra aprender um monte de coisa, né? A gente falou antes que dá pra você ter confiança, lealdade, mas não é só isso. Vai muito mais além, né? Vai se colocar no lugar do outro, né? Vai prestar atenção no que o outro está fazendo, a compreender melhor o outro, tá? E isso tudo vai trazendo o quê? União. Eles vão ficando mais unidos, vão começar a respeitar e entender quando o outro erra. Então, quando o outro cometeu algum erro, ele não vai direto já julgar. Ele vai parar e pensar, e se fosse ele no lugar? Né? Como seria? De que jeito seria? Então, isso é muito importante, tá bom? Então, uma dinâmica dá pra você aprender e ensinar muitas coisas, inúmeras coisas, tá bom? E você pode fazer ela várias vezes, trocando a galera o tempo inteiro, tá? Ou fazendo aí na sua casa com a galera que você tem, com forma de brincadeira. Pega os seus filhos, pega os irmãos, pega os pais e vão brincar. É um momento que você vai unir sua família, é um momento que você vai aprender, né? E você vai conseguir se colocar no lugar do outro. E ver que às vezes não é tão fácil assim a tomar as decisões. É difícil. É difícil. E a outra parte que nós apresentamos para vocês foi contando uma história. É muito divertido, é muito gostoso você fazer teatro contando uma história. Porque a pessoa tem que entender o início, o meio e fim, o pós, o fim, a continuação. Porque quando ela sai, depois que ela vê uma apresentação, e ela sai com aquele pensamento, poxa vida, podia ter ali uma continuação, a parte 2, parte 3,
uma série aí, né? Isso é que é gostoso. Mas você tem que aprender a contar uma história através dos gestos corporais também. Isso. E essa dinâmica é isso, né? Então, a galera, fecha seus olhinhos e você vai contando a história e deixa a coisa acontecer, tá? Agora, observe bem, eu vou grifar aqui novamente, porque essa parte é muito importante. Nunca termine as suas dinâmicas com algo triste, tá? Nunca termine melancólica, nunca termine com uma tragédia. Então, esse contando história, nunca termine ela trágica. Sempre termine ela com algo empolgante, com algo pra cima, com algo que deixe a galera mais animada, que eles possam sair mais entusiasmados, né? Projetando pro futuro. Não faça nada decaindo, não faça nada, sabe, declinando. Isso é ruim, porque o último sentimento é que vai ficar guardado, né? Então, se o último sentimento ficar guardado, imagina, se acaba com uma tristeza. Não dá. Você faz todo um trabalho legal ali de treinamento com o pessoal. É bom deixar muito bem gravado isso na sua mente e no seu coração. Se você faz toda uma dinâmica legal ali com o pessoal, vai contando uma história e eles vão encenando ali, o que acontece? Se você finaliza com algo triste, querendo você ou não, a tendência é eles continuarem com pensamento ruim, um pensamento negativo, uma tristeza, porque foi o final. É tipo você assistir um filme onde o final dele é triste. Você fica triste. É automático, você vai mexendo com a emoção. Agora, se você vem ali numa trajetória triste, terror, suspense, ação, e finaliza com algo alegre, superação, deixando a pessoa lá em cima, animada, aí você fica ali uns 2, 3 minutos batendo nessa tecla de superação, aí a pessoa vai se superando, vai vencendo os obstáculos e ela vai crescendo a emoção ali. E você finaliza com algo alegre, né? É a trajetória do herói. Então ela finaliza com algo alegre e você vai ver que todos eles vão ficar motivados e tal. Aí para acabar, para ficar legal, você fala assim, agora vamos fazer uma dança. Isso. Pronto. Nada aí, melhor que uma dança. Você vai ver a animação e aí você vai ter que pagar o lanche pra galera porque eles vão estar super empolgados e aí foi. Né? É muito importante, é muito gostoso isso e muito importante esse término, tá? Bem divertido, bem descontraído, bem pra cima. Lembre-se sempre de criança quando vai pra escola, que volta, elas voltam tudo eufóricas, elas voltam tudo pilhada, né? Difícil de controlar. Por quê? Porque a última coisa que foi feita na escola foi para deixá-las assim mesmo, animadas para querer voltar no outro dia, tá? Então, e é a mesma coisa que você tem que fazer com suas dinâmicas. Todas as suas dinâmicas, ela tem que terminar, né? Ela tem que finalizar com algo assim pra cima total. É a jornada do herói. Ela pode até começar triste, o meio pode ser depressivo lá embaixo, porque às vezes você precisa trabalhar essa expressão, né? De tristeza, de angústia, de medo na sua galera, mas você não pode finalizar lá. Você tem que subir e ir lá pro topo e finalizar lá em cima com força total, tá? E isso vai fazer com que o seu grupo sempre queira estar nas dinâmicas, nos ensaios, tá? Sempre queiram fazer e ajuda a nossa mente a olhar para frente, ajuda a pessoa a querer algo melhor, a desejar algo melhor. Então ela vai sair mais feliz, então o seu grupo vai chegar em casa mais feliz, né? Mais animado, vai falar muito bem, vai dizer que foi gostoso, animado, que foi gratificante, e isso vai fazer com que tudo melhore, tá certo? Então, preste bem atenção nessas duas dicas, leve em consideração e anote, faça, se possível, você faça essa história e aí você grifa bem esse final para você não esquecer, né? O começo você pode modificar, não tem problema, mas o final, não, o final sempre tem que terminar lá em cima. Pegue a ideia que a gente deu e você vai colocando na realidade do seu grupo aí. Né? Dá uma modificada se você acha que tem que acrescentar, colocar outras coisas, vai fazendo. Mas o final tem que ser com algo alegre, algo de motivação, de superação, animado, para eles terminarem com que eu posso, eu consigo. Isso.
Ah, e algo interessante. Ah, já tô na pandemia, e o que eu faço? Ah, faz uma transmissão com seus alunos, ou com a sua galera de teatro, ou com seus amigos, e dá pra você fazer essa dinâmica, contando a história, dá pra você fazer. E aí vai só, a modificação vai só no rosto, Isso. né? Se não der pra visualizar o corpo inteiro, vai contando a história e vai fazendo pra todo mundo mexer o rosto, fazer as expressões com o rosto, de tristeza, de alegria, de choro. E isso é muito bom. Então, mesmo na pandemia, dá pra você trabalhar dinâmicas com a galera, sim. Então, sem justificativa, vai e faz, porque feito é melhor do que perfeito. E bora, que nós temos muito trabalho a fazer ainda. Temos que ensinar muitas pessoas através do teatro, mostrar a arte. Isso, né? verdade. E se você está aqui, é porque você quer fazer a diferença e ser a diferença onde quer que você esteja. Então, galera, vamos colocar em prática. Então, abraço, tamo junto. E como diz o menino, é nóis.